Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria, uma honra ter você aqui. Hoje vamos conversar sobre Melquisedeque, uma figura assim fascinante que aparece nas Escrituras, não é mesmo? Alguém que, surge lá em Gênesis, depois é mencionado nos Salmos e, explorado profundamente na Carta aos Hebreus. Vamos tentar entender um pouco melhor quem ele foi, o que ele representa. Com certeza. Melquisedeque é um daqueles personagens que, sabe, aparecem rapidinho, mas tem um peso espiritual imenso. Ele ajuda a gente a entender a pessoa e a obra de Cristo de uma forma muito especial. Exato. Começando lá em Gênesis capítulo 14. Lembra, Abraão está voltando vitorioso de uma batalha, né? Tinha ido resgatar Ló. Isso, exatamente. E de repente, assim, do nada, surge essa figura, Melquisedeque, apresentado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E o que ele faz é muito marcante, né? Ele traz pão e vinho para Abraão e o abençoa em nome do Deus Altíssimo. Já aí, nesse primeiro encontro, a gente vê umas coisas bem únicas. Sim, ele une as funções de rei e sacerdote, o que não era comum, né? Exato. O nome dele, Melquisedeque, quer dizer rei de justiça. E sendo o rei de Salém, que muitos acreditam ser a futura Jerusalém, ele também é rei de paz. Poxa, que combinação. Essa combinação de rei e sacerdote realmente chama atenção, porque depois, né, com a lei mosaica, essas funções ficaram bem separadas, ligadas a tribos diferentes. O reinado com Judá, o sacerdócio com Levi. Precisamente. E a reação de Abraão, que é o nosso grande patriarca da fé, é fundamental aqui. Ele reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque, sabe? E entrega para ele o dízimo de tudo que tinha recuperado na batalha. É verdade. E a carta aos Hebreus vai pegar justamente esse ato para mostrar a grandeza de Melquisedeque, né? Sim, sim. Hebreus vai argumentar que, ao dar o dízimo, Abraão, que, vamos dizer assim, carregava Levi ainda em seus lombos, reconheceu que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio levítico, que viria bem depois. Como diz lá mesmo, o inferior é abençoado pelo superior. Faz todo sentido. Exatamente. Isso já estabelece que o sacerdócio de Melquisedeque pertence a uma ordem diferente e superior à de Arão. É um sacerdócio que não depende de genealogia, de descendência terrena, da mesma forma que o levítico dependia. E falando em genealogia, a gente chega naquela descrição um pouco misteriosa em Hebreus capítulo 7, né? Aquilo de sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, isso sempre me intrigou. Como que a gente entende isso? Olha, essa é uma passagem chave mesmo, a interpretação mais comum e que faz mais sentido no contexto. Não é que ele fosse tipo assim um ser divino ou um anjo que literalmente não nasceu nem morreu, sabe? Ah, entendi. Não é literal nesse sentido. Isso. É mais sobre como o registro bíblico, a forma como Gênesis apresenta ele, omite de propósito a sua ascendência e descendência. Ele simplesmente aparece e some da narrativa, sem aquelas informações genealógicas que eram tão importantes para os judeus. Então, é a forma como ele foi registrado nas Escrituras que é o ponto principal para o argumento de Hebreus. Tipo, um silêncio intencional. Exatamente. Ele é apresentado desse jeito para ser feito semelhante ao Filho de Deus. Ele funciona como um tipo, uma figura que aponta para Cristo. Essa aparição dele, sem registro de genealogia, aponta para a eternidade e para a natureza única do sacerdócio de Jesus. Que não veio da tribo sacerdotal de Levi, mas de Judá. Isso. E o sacerdócio dele não depende de linhagem humana, mas da sua própria vida indestrutível e do chamado direto de Deus. Por isso, Melquisedeque permanece sacerdote para sempre nessa representação simbólica. Puxa, isso conecta perfeitamente com a profecia lá do Salmo 110, verso 4, que Hebreus cita tanto, né? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Exato. Esse verso é o pilar para mostrar que Jesus inaugura um sacerdócio totalmente novo. Não segundo a ordem de Arão, que estava ligada à lei, à tribo de Levi, mas segundo essa ordem mais antiga, mais fundamental, de Melquisedeque. E Hebreus deixa claro que a lei e o sacerdócio antigo eram temporários, né? Imperfeitos. Sim,
incapazes de aperfeiçoar quem adorava, precisava vir algo muito melhor, alguém perfeito. Então me explica melhor. O sacerdócio de Jesus, nessa ordem de Melquisedeque, é superior em quê, exatamente? Sempre. Os sacerdotes levíticos, coitados, morriam, precisavam ser substituídos. Entendi. Segundo, é baseado num juramento de Deus. O Salmo 110 diz que Deus jurou. Isso dá uma garantia, uma firmeza que o sacerdócio levítico não tinha. Certo. E terceiro, e talvez o mais importante, é exercido por um sumo sacerdote perfeito. Jesus é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Perfeito. E por ser perfeito, ele não precisa ficar oferecendo sacrifícios pelos próprios pecados, nem repetidamente pelos do povo, como os outros faziam, certo? Correto. Ele ofereceu a si mesmo um sacrifício único, perfeito, definitivo. Uma vez por todas, como Hebreus não cansa de repetir. Acabou. Não precisa mais. Nossa. E porque ele vive eternamente, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Como? Vivendo sempre para interceder por eles. A intercessão dele é contínua, é eficaz, lá no céu, agora mesmo. É maravilhoso perceber como Deus, séculos e séculos antes, já estava usando a figura de Melquisedeque, lá em Gênesis, para apontar de forma tão clara para Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro Rei de justiça, Rei de paz e o nosso sumo sacerdote perfeito e eterno, aquele que garante nosso acesso a Deus. É a beleza das escrituras se revelando, né? A gente vê a sabedoria de Deus conectando Gênesis, Salmos, Hebreus, para mostrar aos poucos o seu plano de redenção em Cristo. Melquisedeque é essa peça-chave que nos ajuda a entender a grandeza única e a suficiência total do sacerdócio de Jesus, nosso grande mediador. Assim conversamos sobre Melquisedeque. Convidamos? Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe essa mensagem com quem sentir alegria. E vamos juntos na leitura bíblica diária. Deus abençoe grandemente a todos.